Continuando os vídeos sobre os bens, falo agora da classificação dos bens acessórios. Então, em que pese, via de regra, o bem acessório seguir a sorte do bem principal, é fato que os bens acessórios eles têm a sua importância, recebendo assim uma classificação. Então, eles possuem várias espécies de bens acessórios. Então, aqui nós vamos tratar agora dessa classificação dos bens acessórios com as suas divisões e subdivisões. Primeiro, bem acessório são os frutos. Os frutos, eles nada mais, nada menos, eles são as utilidades que a coisa principal periodicamente produz, cuja percepção não diminui a sua substância. Ou seja, frutos é aquilo que a coisa principal, com o tempo, produz, surge do bem principal. Por exemplo, soja, os frutos propriamente ditos que as árvores produzem, bezerros que nascem das vacas, aluguel, juros que vêm dos bens móveis, juros dos eventuais contratos de empréstimo, são exemplos de frutos. Então, os frutos ainda são tão importantes dentro ainda da classificação dos bens acessórios, que os frutos também possuem a sua subdivisão. Então, os frutos se subdividem em frutos quanto à sua natureza, que são 3. Então, percebam, classificação dos bens acessórios. Primeiro, frutos. Os frutos se subdividem em, primeiro, frutos quanto à sua natureza. Podem ser, quanto à sua natureza, frutos naturais. Os frutos naturais, eles são gerados pelo bem principal sem a necessidade de intervenção humana direta. Então, os frutos naturais, eles decorrem do desenvolvimento orgânico, vegetal ou animal. Laranjas, maçãs, bezerros, por exemplo. Já os frutos, quanto à sua natureza ainda, eles podem ser também industriais. Frutos industriais são os que aparecem pela mão do homem, isto é, eles surgem em razão da atuação ou indústria do homem sobre a natureza, com a produção de uma fábrica, por exemplo. Então, frutos podem ser, quanto à sua natureza, naturais, industriais e, terceira, podem ser civis. Civis são os rendimentos produzidos pela coisa em virtude de sua utilização por outra pessoa, por outrem, que não o proprietário. Mais à frente podemos até tratar disso com um pouco mais de detalhes. Por exemplo, o exemplo tradicional utilizado são os juros e aluguéis. Então, eu tenho uma casa, alugo. O aluguel vem para mim, proprietário, mas não sou eu que estou utilizando a casa. Juros de um empréstimo, no contrato de empréstimo. Então, eu estou dando dinheiro, emprestando o dinheiro, ele vai utilizar, quem pegou o dinheiro emprestado, e eu recebo juros. Ainda continuando a classificação quanto aos frutos, eles podem ser frutos quanto à sua natureza e quanto à ligação com a coisa principal. Então, os frutos têm essa classificação quanto à ligação com a coisa principal. Eles podem ser, primeiro, colhidos ou percebidos. Frutos colhidos ou percebidos, o próprio nome já diz tudo, são aqueles frutos que já foram destacados da coisa principal, mas que ainda existem. Eles foram destacados e ainda existem. Frutos pendentes, ainda estão ligados à coisa principal, eles ainda não foram destacados da coisa principal. Percipiendos são aqueles que deveriam ter sido colhidos, destacados, vamos assim dizer, mas não foram. Estantes são os frutos que já foram destacados, mas estão guardados, estocados. E por fim, os consumidos são os frutos que não existem mais. Continuando ainda aqui, classificação dos bens acessórios, tratamos da primeira, frutos, agora são os produtos. Produtos são as
utilidades que se retiram da coisa, diminuindo-lhe a quantidade, porque não se produzem periodicamente. Exemplo tradicional, surrado na doutrina, pedras e metais preciosos que se extraem das pedreiras de minas, das minas. Então, os produtos, eles se distinguem dos frutos, porque os produtos não diminuem o valor, os frutos, aliás, não diminuem o valor, nem a substância da coisa. Já o produto, sim. Se você esgotar uma mina, quantas décadas, séculos, pode ser que volte a ter ouro ali, pedras preciosas, diamantes, enfim. Então os frutos não. Por exemplo, uma árvore continuará dando. Terceira classificação dos bens acessórios, rendimentos. Nós já até vimos os frutos civis. Então os rendimentos são frutos civis, mas didaticamente alguns autores preferem dar um destaque maior, apenas por ser mais comum que os outros frutos que nós já analisamos. Então aqui é uma questão doutrinária e todos os doutrinadores merecem o respeito e atenção porque defendem os seus posicionamentos sempre de maneira muito embasada. Quarta classificação dos bens acessórios são as pertenças. Pertenças é o que pertence à coisa principal. Pertenças faz parte da coisa principal. Então, as pertenças são bens móveis, acessórios, destinados a conservar e facilitar o uso da coisa principal, sem que seja parte integrante da coisa principal. Por exemplo, tratores e implementos agrícolas utilizados para uma melhor exploração da terra, máquinas em uma fábrica, aparelhos de ar-condicionado em uma casa, decorações de uma residência. Então, as pertenças são esses exemplos, por exemplo, que eu dei, como consta no artigo 93 do Código Civil. Quinta, são as benfeitorias. As benfeitorias, sem sombra de dúvidas, são as mais lembradas e cobradas até mesmo. Então, benfeitorias são obras realizadas pelo homem na estrutura da coisa principal, com o propósito de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. Então, quem faz uma benfeitoria está ou conservando, melhorando ou embelezando a coisa. Então, quais são as espécies de benfeitoria? Primeiro, benfeitorias necessárias. As benfeitorias necessárias, elas são realizadas para evitar um estrago eminente ou a deterioração da coisa principal. Por exemplo, reparos em uma viga de concreto, reforma no telhado, o telhado está velho, vamos reformar. Então, quem faz uma benfeitoria necessária tem o direito de ser indenizado pelos gastos pelo qual teve realizando aquela benfeitoria. Então, tem direito a ser indenizado pelos gastos a pessoa que as fez, podendo inclusive até reter a coisa. Segunda espécie de benfeitoria são as benfeitorias úteis. São realizadas benfeitorias úteis com o objetivo de se facilitar a utilização da coisa. Ela não é necessária, mas é útil. Por exemplo, construção de uma garagem nova em uma casa. É necessário? Não, mas é útil. Então, igualmente, quem realizou uma benfeitoria útil tem o direito de ser indenizado pelos gastos, podendo inclusive reter a coisa, mas pode gerar uma discussão pelo fato de haver ou não a necessidade de autorização do proprietário para a realização daquela benfeitoria. E por fim, as benfeitorias voluptuárias, também chamadas de luxo. Então, as benfeitorias voluptuárias ou de luxo, elas são realizadas para o mero deleite, prazer, recreio naquela coisa principal, sem aumento de utilidade da coisa. Exemplos tradicionalíssimos: churrasqueiras, piscina, jardim de inverno.
Então, não existe a obrigação da pessoa que construiu ser indenizada pelos gastos, mas ela pode levar esses bens em caso de não causar prejuízo à coisa principal. Observações a respeito da benfeitoria voluptuária. Duas. Primeiro, primeira observação sobre benfeitoria no caso geral. Uma mesma benfeitoria, ela pode ter o seu enquadramento em uma ou em outra espécie. Por exemplo, uma piscina, via de regra, a gente imagina que ela é voluptuária, realizada para o meu deleite, minha recreação. Mas se ela é construída numa casa, por exemplo. Mas se ela for construída em uma clínica ou em uma escola de natação, aí ela é considerada útil, necessária. Então, tem que se analisar o caso concreto. Outra observação. As benfeitorias não se confundem com acessões industriais ou artificiais, como consta no artigo 97 do Código Civil. Porque essas acessões industriais ou artificiais são obras que criam coisas novas. As benfeitorias são obras ou despesas feitas em um bem já existente. Então, uma plantação é acessão. Aumentar uma casa é acessão. Pintar ou reparar a casa é benfeitoria. E, por fim, partes integrantes. Finalizando a classificação dos bens acessórios, nós temos as partes integrantes. Não estão disciplinadas expressamente no Código Civil, mas a doutrina entende existir as partes integrantes, sendo aqueles bens que são unidos ao principal, formam com ele um todo, sendo desprovido de uma existência material própria, embora mantenham a sua identidade. Ou seja, sem o bem principal, as partes integrantes perdem a sua funcionalidade. Exemplos didáticos, apenas para fixar. Um lustre precisa de uma lâmpada para ter um efeito de funcionalidade. Uma lente precisa de uma câmera para ter funcionalidade. Então, são partes integrantes, formam aquele todo. Beleza, pessoal? Um abraço.